que a Monique se culpa pela separação do Leniel. Isso é importante, essa informação, porque ela é aquela pessoa que estava em processo de separação, de repente conheceu essa pessoa maravilhosa e ela cai em todas as armadilhas que esse Jairinho impõe a ela. Ela cai em todas as regras de violência que ele institui. E isso não é só ela, a maioria das mulheres que me assistem aqui devem contar alguma situação parecida com as que eu vou ler aqui daqui a pouco. E no meio disso tudo, ela perde o filho dela. Certamente ela está se culpando muito pelo que aconteceu. E aí, você quer algoz pior do que a culpa? Ainda vai ter que ficar sendo julgada por toda uma sociedade? Olha só essa relação dela com a psicopatia do Dr. Jairinho. Ela fala que o conheceu pelo Instagram e que ele se mostrou um homem inteligente, charmoso, persuasivo, influente, em campanha para vereador. E que mulher que se percebe fêmea não vai querer um macho alfa com essas características? Aqui ela está falando da conquista, e a conquista é assim. Aí as nossas questões antropológicas anteriores à nossa transformação cultural logo vêm. Uma mulher logo se enfeitiça por um macho alfa desses que é assim, essa mistura de um homem de iniciativa, elegante, etc. Né? Como a Rosane Collor falava do Fernando Collor. Então, ela vai ter agora que ser castigada por ter se sentido seduzida por este homem? Eu acho interessante que se fosse um homem falando alguma coisa, logo ele seria acreditado. E aqui eu estou tentando fazer a palavra de uma mulher ser acreditada, já que ela está presa. Né? Ela não me pediu nada disso não, nem a conheço. Mas eu conheço essas situações, essas histórias que precisam ser reparadas. A gente tem que melhorar esse país, gente. É assim que a gente vai melhorar. Ele propõe o namoro com condições. Ele a induz a apagar as fotos do Instagram. Aquela coisa gentil, né? O amor. Né? Eu sou um homem público, presta atenção, seja mais discreta. Pede para que ela não se comunique com homens. Depois pede para ela bloquear os amigos. Depois começa a rastreá-la pelo celular, exige fotos para conferir onde ela está. Ela estava vivendo sob pressão e ela tinha que mandar foto para aquele homem, senão aquele homem piraria, porque ele mostrava isso no cotidiano. Né? Embora não quer dizer que ele fizesse isso com o filho dela, ela não tinha como perceber isso. É isso que a gente precisa compreender. Ele tem ciúme dela ir à academia, põe pessoas para segui-la e tirar fotos dela, até vai contar o episódio de um professor que ela contratou na praia. E aí quando ela vai ver, ela estava sendo seguida, fotografada. Ainda bem que ela estava malhando, né? Manda as pessoas tirar foto dela para ver com qual vestimenta que ela está malhando, para ele não considerá-la muito sensual, vulgar. Certamente a xingava na intimidade disso. Ah, você está querendo dar, você é uma vadia, você gosta de se mostrar. Como os homens obsessivos fazem. Imagina um obsessivo, ciumento e psicopata. Ele pressiona ela a apressar logo a formalização do divórcio lá com o Leniel. Ele, do alto do seu diploma de medicina, ficava receitando ansiolíticos para ela. E o ansiolítico, no geral, grosso modo, é aquilo que faz a pessoa apagar. Quer dizer, já tinha ali um controle químico, bioquímico ou neuroquímico, por assim dizer, sobre ela. Implicava com o local de trabalho dela, porque o local de trabalho dela não propiciava facilidade para ele ficar ligando para ela, para ver onde ela estava, se ela podia mandar alguma filmagem. Forçou a mudar o modo de vestir para ela se vestir de maneira mais conservadora. Como o menino era muito novinho, isso acontece em muitas famílias, de quem está me assistindo agora, por exemplo. Então ela dormia assim. Era o Henri no canto, ela e o Dr. Jairinho. E o tal do Dr. Jairinho possivelmente teve o Henri como seu último desafeto, em quem ele desferiu o golpe mortal, porque ele já vinha tendo vários desafetos, inclusive o ex-marido dela, que virou um desafeto dele, porque ele tinha ciúme de tudo, de todos, do local, de tudo. Né? Essa psicopatia que ficou encapada por essa suposta paixão, porque quem ama não faz isso. Né? Possivelmente esse menino foi a sua última peça fatal da sua psicopatia. Quando ela não o atendia na hora que ele queria, ele jogava o celular dela, sequestrava, implicou com ela porque ela chamava o Leniel de Lê. Tem um episódio onde ele pula o muro da casa dela e dos pais dela, invade essa casa para entender por que ela tinha voltado para casa cedo. Ela voltou para casa, foi dormir e ele foi atrás dela e fez isso.
né? E como ele tinha liberdade para entrar na casa, ele entrou, as portas estavam não trancadas, né? Ele tinha as senhas dela, mas ela não tinha as senhas dele. Nesse dia que ela chegou cedo em casa, ele a enforcou por isso, porque ela não atendeu o telefone por ela estar dormindo, ele achava que ela estava fazendo outra coisa. Depois ele vai pedir desculpa, ele acha que ela é muito bonita, ele é muito feio, aí ele tem essas inseguranças, essas desculpas de homens violentadores. Começa a implicar com ela por causa do Henri, ele fala que ela só faz a vontade do Henri. Ele também vai dizer que quando o Henri tentava comunicar alguma coisa do que ele estava fazendo, ele minimiza, fala que o menino era bobalhão, porque pelo que eles descrevem, o Henri tinha uma personalidade, uma criança espontânea, era falante, ele era espontâneo. E às vezes uma mãe, por mais que ela ame seu filho, ela não consegue detectar bem qual é a diferença disso. Por exemplo, eu posso falar do meu rapaz quando ele era uma criança. Às vezes ele tinha um ataque, uma coisa terrível que nos assustava. Quando a gente ia descobrir depois é porque ele não estava a fim de ir à aula. Por outro lado, ele também tinha enxaqueca. E ele se desesperava com aquela dor de cabeça. A gente vivia indo aos médicos com ele, até que uma hora isso parou. Mas olha só, a criança reagia, seja por joguete de criança, e nenhuma criança está proibida de fazer seus joguetes, seja por um passar mal real. Então, se a gente ficava confuso com o nosso filho, quem sou eu para julgar a Monique se em algum momento ela se percebeu confusa com algumas reações do filho dela? E aí, como ela achava o Jairinho um homem muito elegante, quando ele falava aquela frescurite do menino, ela entendia que às vezes o menino era assim em outros momentos que talvez pudesse ser, né? Porque o fato dele desferir violências contra ela não quer dizer que ele faria isso contra os filhos dela. Eu sei que cada caso é um caso e que a gente está doido para condenar essa mulher. Mas o exercício aqui é o contrário. É a gente compreender não só a Monique, mas o que acontece com a realidade das mulheres nesse país. Aí ele começa com coisas estranhas, né? Além dele tentar medicá-la do alto da sua credibilidade de médica, nunca exercida, ele começa a pôr pó branco no vinho dela. Ela descobre que tinha um pó branco, aí um dia ela resolve investigá-lo sem ele perceber, ela descobre que ele está colocando o pó dos antidepressivos que ele dava a ela no vinho. Aí ela vai falar isso com ele, os dois discutem, aquela coisa toda, ele começa a falar que ele é inseguro, por isso que ele faz isso, não sei o quê. É isso, ó. Olha os níveis de violência, e a mulher que passa por algo semelhante está se identificando com isso aqui. Então ele alega que é para impedi-la de ficar acordada com o homem, e ele a mantém em cárcere privado, que ele toma o celular dela, sequestra o celular, tranca ela dentro de casa, ele a agride fisicamente. Mas isso que ela está dizendo, por exemplo, ela não via ele fazendo isso com o filho dela. Demonstra descontrole, aterroriza e sempre colocando culpa nela. Por que você é assim? Essa cara sua de não sei o quê. E ela, claro, ela ouvia aquilo tudo porque ela se sentia culpada. Por quê? Porque ela mal saiu de um casamento e agora estava com aquele homem que é aquele inferno com cara de Jardim do Éden. Tudo lindo e tudo maravilhoso, mas quando você entra lá dentro você vê que tem um buraco negro bem no meio. É que pronto a sugar tudo, e ela parece que foi sugada. O filho dela foi, né, tadinho? Ele está sempre reagindo com preocupações isolacionistas, né, no sentido de que ele é um cara muito inteligente, ele não gosta de se misturar com determinadas pessoas, né, ele é muito reservado. Ele pede para ela se matricular numa academia mais vazia. Ela fala que escolheu essa academia mais vazia para ele não ficar com ciúme, porque a outra que tinha lá era cheia. Ele fica muito bravo porque o Leniel tinha ido junto com ela numa das sessões de psicoterapia que ela fazia após o filho dela. Então, como o menino era filho dos dois, do Leniel e dela, ele ficou com raiva do Leniel ir junto, sendo que a psicoterapia era do filho dele, do Leniel. Ela reage e aí ele chuta as malas dela, toma a bolsa, esconde bolsas, né? Ela se tranca, ele começa com a violência às avessas. Ele começa a ficar lá fora batendo na porta, falando que ele quer conversar, por favor, me desculpa. Ela não abre, até que uma hora ele vai e arromba a porta. O delegado não acredita nisso? Faz uma cariação. Ele, nesse dia aí, por exemplo, que ele invade o quarto dela, ele a obriga a tomar remédio, a ir para o quarto do casal. Ela vai sendo vigiada, ela descobre que pessoas foram contratadas para tirar fotos dela, para vigiá-la. Ele, com a influência que tem, né, deve ter até um detetive particular. Ele tem umas excentricidades, né? Por exemplo, ele proibiu ela de contratar alguém para montar um móvel que ela estava montando o quarto do menino.
Ele proibiu, porque ele falou assim que, como ela tinha um corpo muito bonito, o cara ia ficar montando móvel olhando pro corpo dela. Aí as funcionárias da casa, a babá e a empregada, tentam montar. Aí tem um outro episódio das obsessões dele, que ele fica irado porque acho que um fio de entrada USB, ou algo do tipo, HDMI, estava aparecendo, o fio não podia aparecer ao lado da televisão. Aí o fio aparece que esse homem vira um demônio por causa disso. Nesse caso desse fio de HDMI, ele chega a ligar para a empregada depois do horário, que ela já estava na casa dela, ligar para ela, e com palavrões ele fala, né, que ela tinha que enfiar esse fio na BCT dela. Para quem sabe ler, meia palavra basta, né? E também nos seus órgãos anais. Mandou ela enfiar o fio. Era um cara que tratava assim as mulheres que o cercavam, né? Seja a esposa, seja as empregadas. Que a babá já o conhecia há anos, então se é para botar a culpa em alguém, a babá é funcionária. Mas a babá era uma funcionária da confiança da família do Jairinho. A Monique não tinha como avaliar essa questão. E é claro, a babá tentou avisar para ela como funcionária. Ele banaliza a criança, ele ridiculariza a mulher. E aí, olha a sutileza desse Dr. Jairinho. Ele programou até o carinho no elevador. Sabe aquela cena que virou em rede nacional? Dela com o menino no colo, no dia que o menino morreu, né? Tava com o menino no colo, ele chega lá e alisa as costas dele porque ele estava ali produzindo provas a favor dele. Típico de um psicopata, né? Mas aí naquela noite ela vai dizer que, apesar daquele jeitinho dele, e o menino lá agarrado nela, naquela noite ele a convida, o menino está dormindo na cama do casal, que é onde ele dormia, os dois estão assistindo um filme, aí naquela noite ele fala assim, não, vou pro quarto de hóspede, porque toda vez que o Jairinho ficava com raiva da relação da mãe com o menino, ele ia pro quarto de hóspede. Aí ela convidou ele para ir pro quarto de hóspede, já que o menino estava dormindo na cama deles, né? A princípio talvez para namorar. Aí chega no quarto de hóspede e ele a convence a se medicar, né, a tomar os seus soníferos. E aí na mente dela que deve ter acontecido toda a violência dele contra o menino, porque ele já acorda com o menino morto. Coisa do mundo da lua não. Eu já vi isso acontecendo nesse sentido de, já recebi isso nos meus atendimentos, de pessoas que agem com essa sutileza e que a pessoa fica assim, como é que eu vou provar que não foi assim? Né? A justiça tem que ouvir essa mulher. Enfim, tracei aqui, talvez de maneira um pouco cansativa para alguns, o perfil desse homem. Mas a sociedade faz o quê? Quer futricar, cutucar, culpabilizar a mulher que não tem essa personalidade. Quem sabe algumas mulheres que a conhecem, né, não pudessem lá dar um testemunho sobre a personalidade dela, né? Mas o que eu acho estranho é que com este homem, com esse quadro todo evidente, a sociedade, a opinião pública, o poder público está tendendo a eleger uma outra criminosa, que é a mãe do menino. Quando o único criminoso, o criminoso psicopático, aquele que só costuma parar depois de morto, é o Dr. Jairinho. Né? Mas aí a pergunta é essa, por que a misoginia institucional emerge em umas horas dessas? Porque a gente fica impressionado com a imagem, né? Não, gente, essa mãe, como é que esse menino morreu? Mas o que a Monique fez não foge ao cotidiano da maioria das mães. A maioria das mães cairia na mesma tragédia. Então, o que eu quero aqui fazer com você, ainda que de maneira por vezes solta, a gente pode ir organizando isso em próximos vídeos, é essa leitura. Nós precisamos crescer no conhecimento, nós precisamos ver essa situação, porque eu não tenho poderes de advogado, né? Quem me dera poder defender a Monique, porque eu sei que ela está com a razão, eu sei que ela está sendo verdadeira. Ah, mas por que ela mentiu no depoimento anterior? É porque ela estava debaixo de um jugo de um psicopata. Vocês assistem tantos filmes de psicopata e acham agora que quando chega na realidade a mulher está se vitimando porque ela está tentando dizer a verdade? Ela deixa bem claro que ela passou a dizer essas coisas uma vez que ela saiu da tutela, tanto do Dr. Jairinho quanto da família dele. Então, uma vez que ela ficou isolada, ela pôde falar. Ah, mas é porque os advogados orientaram. Não tem problema os advogados orientarem neste momento. Ela precisa de apoio advocatício, ela precisaria de assistência psicológica. Por que eu estou dizendo isso? Porque você tem um contraste aí que está sendo tratado de maneira injusta. Você tem um psicopata, homem,
né, cristão, heterossexual, esses traços costumam, numa pessoa ruim, endossarem a psicopatia. E você tem uma mulher tentando sobreviver à vida que as mulheres levam neste país. Aí como assim? Na carta ela faz o relato. Ela vai dizendo que ela estava saindo de um relacionamento com o pai do Henri. Foi uma coisa assim, sei lá, de agosto de 2020 para fevereiro de 2021. Então, ela estava saindo desse relacionamento quando ela é chamada para prestar serviços ao doutor Jarim vereador, e aí esse homem a convida para almoçar ou jantar, alguma coisa assim. E aí ele é um homem elegante, tanto é que ele teve outras namoradas, não tem nenhum problema ela ter se apaixonado por ele. É um homem elegante, discreto, cristão, etc. E aí ele vira o Luan Santana na vida dela, porque ele dá o céu e dá o mar, porque ele oferece moradias, oferece tudo para o menino, tudo perfeito, como um psicopata sabe oferecer. Quem de nós não cairia numa dessa? E aí, de repente, o que fica claro quando ela vai mostrando a carta é que, quando a gente estuda um pouquinho as questões do psicopata, é que ele foi desenvolvendo esse ciúme, porque ele já era psicopata, e aí vem o ciúme do psicopata. Um ciúme onde ele elenca várias vítimas, ele vai fazendo vários abusos em relação a ela, e ela vai caindo por causa do charme dele, do jeito do caso dele ser, etc. Então ele vai elegendo vários algozes, ou várias rivalidades, ou vários desafetos entre eles, o Leniel, que é o pai do Henri, e por último o Henri, que precisava da atenção da mãe, e a mãe dava essa atenção para ele, e o Jarinho ficava com raiva dessa atenção que a mãe dava a ele. Então ele tratou de eliminar esse mal que tirava a obsessão da sua vida, que era a Monique. É exatamente assim que as coisas acontecem. E é isso que ela relata na carta dela, e não dá para dizer que aquilo que ela relatou é ensaiado. Ah, como que vocês não sabem? Porque o pai do menino já deu uma declaração aí esses dias. E ninguém está vendo. Está todo mundo tentando injetar culpa na Monique. Mas olha só a declaração do pai do menino. Ele vai lá na CNN e diz que ele está indignado com tanta mentira que tem naquela carta. Olha as mentiras que o pai do menino elenca. Primeiro é que ele vai dizer que tem várias coisas que ela fala que ele não sabia que era assim, mas não é porque ela não relatou para ele que aquilo lá é mentira. Ela estava num outro relacionamento. Uma mulher de bom senso não ficaria contando para o ex-marido o que está acontecendo no relacionamento seguinte. Ela mesmo estava tentando entender o que está acontecendo. Uma pessoa em situação de violência tenta entender o que está acontecendo, né? Se era confuso até para o menino dizer o que estava acontecendo, o menino não sabia dizer pelo que ela está relatando. E a gente que lida com crianças sabe que é assim. Ele não sabe exatamente dizer o que estava acontecendo. E ela também estava tentando entender o que estava acontecendo. Há relatos de que ela ia até comprar filmadoras, chegou a apressar para filmar as coisas, porque o Jair era demais perfeito, e aquele medo de acusar injustamente uma pessoa, o psicopata tem esse trunfo, né? Ele consegue enganar os melhores investigadores e os mais experientes psicólogos. Então, imagina ela que não entende nada dessas coisas, sendo vítima de um psicopata. Aí, o ex-marido dela, o pai do Henri, vai à rede CNN, se não me engano, dizer que ele estava indignado. Aí ele elenca o que deixou ele indignado. As histórias que ele não sabia, mas o fato dele não saber não quer dizer que ela estava mentindo. Segundo, ele vai dizer que uma coisa que ela relata lá que aconteceu no domingo, na verdade, foi no sábado. Mas ele não nega o que ela relatou, né? Ele não nega, ele simplesmente constata que ela errou o dia. Mas quem no relato não se engana em determinado dia? Eu mesmo faço isso quase todo dia. Eu estou contando uma situação, falo que foi domingo, mas na hora que eu vou ver foi na segunda, foi no sábado, foi na sexta. Lapsos de memórias acontecem. Agora ele só não nega que o fato que ela contou aconteceu. Isso ele não nega. A outra coisa que o pai do menino contesta é o fato de que ele vai dizer o seguinte, que houve uma confusão, isso está na carta, um ataque de ciúmes do doutor Jarim, porque ele descobriu em conversas que a Monique tratava o Leniel, né, que é o pai do menino, tratava-o como Lê, e ele a tratava como Nick, de Monique. Aí, o Jarim tem um ataque de ciúme, e ela, para estancar esse ataque de ciúme dele, promete a ele que não vai mais chamar o Leniel de Lê. Ele fala assim, tá vendo que ela mentiu porque ela continuou me chamando de Lê.
Mas a carta é muito clara em dizer que ela apenas disse para o Jairinho, é claro, para se escapar de uma situação, quem não fez isso algum dia na vida, diz para ele que não vai mais chamá-lo, mas é claro que numa conversa particular, até por mania, por costume, ela continuou chamando de Lê. O que tem de mentira aí em relação ao processo? Aí você tem uma questão cotidiana, às vezes a gente promete a uma pessoa que vai fazer alguma coisa, mas como é uma coisa do seu costume, isso que eu estou dizendo, o que ele está dizendo que ela está errando, tem a ver com picuinhas, mas ele não nega que houve então essa discussão, né? Então ele vai falar de erros de dias, essa questão dela continuar chamando de Lê e não de Leniel. Ele vai falar de algumas outras coisinhas, né? E que ele está indignado com isso, mas na verdade não tem nada de errado, ele não nega nada do que ela falou, né? Ele pode negar no máximo o como, o dia, a hora, alguma coisa assim, mas isso não invalida o fato em si. Até nas escrituras sagradas existem erros de data, né? Eu posso pegar como exemplo aquela questão, por exemplo, Mateus vai dizer que Jesus disse para Pedro, olha, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Agora, Marcos vai dizer assim, antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. Então ele já coloca o negócio do galo cantar 2 vezes. Mas independente se foi 2 vezes o galo cantar, ou só cantar depois que ele negasse as 3 vezes, altera o conteúdo. Ah, mas nessas horas os delegados são muito técnicos. São técnicos porque são tão técnicos quanto misóginos. Estou vendo a advogada da Monique tentando trazer isso. Uma boa advogada. Por que isso? Num crime em que uma mulher acabou sendo implicada numa situação de um homem psicopata, o poder público, os movimentos sociais precisam lutar para que a leitura da misoginia esteja sendo feita aí, porque eu estou vendo misoginia, crimes contra a mulher, preconceito contra a mulher, preconceito contra a mãe, preconceito contra as feminilidades. A palavra da mulher não está tendo a devida credibilidade. Por exemplo, esse delegado que não quer aceitar o depoimento da Monique, se fosse o doutor Jairinho querendo mudar o seu depoimento, ele iria aceitar, sabe por quê? Porque o doutor Jairinho é homem, cristão, heterossexual, influente, ele não iria titubear, mas como é uma mulher que foi pega ali no flagrante das circunstâncias e que ela deixou bem claro que ela estava dando aquele depoimento por escrito, porque agora ela estava afastada de quem a estava ameaçando. E por que eu vou dizer que isso é mentira? Se eu quero saber se isso é mentira, vamos ler o depoimento dela e vamos investigar os dados que ela dá? Mas é como se a sociedade gostasse de manter a maldição que está posta, de que a palavra da mulher tem de ser posta em dúvida. Eu quero convidar você que é mulher, você que é um homem trabalhado na feminilidade, de entender isso. A nossa sociedade tem um problema estrutural. Ela é, antes de tudo, misógina. Até os racismos que acontecem, eles são sucedidos pela misoginia. Tanto é que existem homens negros que violentam as mulheres. Então, ó, tem misoginia aí para todos os lados. É uma estrutura, é estruturante. E quando a gente vai fazer essas leituras, esses casos vultosos, a gente precisa compreender isso. Porque o que a gente está tendo hoje? 2 homens agora atentando contra uma mulher. O assassino do menino e o pai do menino, que agora parece que ele vai contratar as mesmas pessoas que lidaram com o caso Nardoni, porque agora ele vai querer incriminar a mãe do filho dele. Ele vai dizer o quê? Ah, que ela omitiu isso, eu não sabia das coisas. Ele não sabia das coisas, ele não sabia nem do filho dele, para ser verdadeiro. Né, que ele via esporadicamente, via aos finais de semana, com quanto ela tinha deixado ele livre para ver o filho. Ela até conta na carta que ele passou a ver mais o filho em função da pandemia, que ele passou a trabalhar em casa. Mas antes disso ele viu o menino aos finais de semana. Né? E aí, ela que estava lá, ainda que intermediada por administradoras, pela babá, pela empregada da casa. Detalhe, né? A babá que ela contratou confiando no companheiro dela, mas era uma babá que conhecia há muitos anos a família do Dr. Jairinho. Então a babá também sabia das violências, né?
E ela manteve a isenção, porque a misoginia é isso. Às vezes é uma mulher, até sem perceber, atentando contra a outra. E é tão engraçado que se alguma vai agir em função da outra, isso é chamado de, isso é muito passional. Não, você tem que ser ética, não vai lutar por essa causa não. Então, quando tudo que você faz em relação à mulher, seja manter-se isento ou aproximar-se, tudo isso vai ser questionado, porque a estrutura misógina, ou seja, o medo inerente à sociedade doentio em relação às mulheres, o medo não, o ódio, né, disfarçado de medo, disfarçado de autoridade, disfarçado de ética, mas é ódio, misoginia. E a gente precisa olhar esse caso, então, não para acusar a Monique, mas para entender o caldo ou o buraco negro da misoginia do qual ela emerge. Porque esta mulher tem os seus erros como ser humano? Tem. Mas nessa história aí, ela é vítima também. Há um desejo inconsciente na sociedade de culpabilizar quem menos tem culpa nessa história. O menino Henri está morto. Há outras crianças que sobreviveram a esse psicopata. Aí a sociedade agora vai botar os olhos na mãe, moralizando de novo a função de mãe, querendo que a mãe seja a figura perfeita. A gente tem que fazer uma outra leitura, gente. Nesse momento, onde um vereador governista, cristão, tradicionalista, homem de família, homem de bem, tem um histórico de maltratar crianças, a gente não pode deixar de fazer essas ligações da ciência política. Este homem tem de ser julgado. Agora, esta mulher que teve a infelicidade de estar ao lado dele, sei lá, de agosto de 2020 até fevereiro, março de 2021, essa mulher ela precisa ser compreendida, porque ela é um caso de necessidade de compreensão das nossas estruturas misóginas para a gente ser transformados. Então a minha proposta aqui não é ser advogado do diabo. Pode parecer para quem está me assistindo que eu sou advogado do diabo, que eu estou sendo advogado ou lutando pela verdade. E a verdade é esta. Se esses delegados aí e todo esse meio jurídico são pessoas realmente corretas, deixe a Monique falar. Deixe a Monique, se vocês acham que ela está errada, deixe ela se entregar nas escritas. Se é estratégia de advogado, que diferença isso vai fazer? É só você ir atrás dos rastros que ela está oferecendo. Porque essa coisa de o ministro mentiu, agora ele quer mudar o depoimento. Aí eles deixam o ministro mudar. O vereador, se quiser mudar o depoimento, eles também vão querer ouvi-lo. Agora, a mulher que mentiu sob pressão, que vai ter que pagar por isso. Agora, transformá-la numa ré hedionda? Não. Alguma coisa está errada em quem não quer ler o que ela escreveu. É simples assim. Porque eu tenho que entregar o processo até dia tal. Não, apareceram fatos novos. Por que esses delegados não querem ler a carta dela? É isso que a gente tem que aprender a questionar. Não é ficar achando que ela está jogando, que ela está fazendo isso, que ela está fazendo aquilo. Se ela está jogando, cadê a justiça? Deixa ela jogar porque ela está entregando alguma coisa nesse jogo. Agora, as pessoas preferem montar uma peça porque está dando mídia, né? E aí não vão ouvir a mulher cometendo esse crime da misoginia. A misoginia tem de ser criminalizada, né, gente? Tem de ser criminalizada, porque parece que a gente só aprende pela via da punição, pelo jeito, né? Eu acredito na Monique. Quando eu falo que eu acredito na Monique, não estou dizendo que ela está sendo verdadeira em tudo, não, que ela é um ser humano. Ela vai se equivocar em algumas coisas. Eu estou dizendo que em relação a essa situação, ela sobreviveu. Infelizmente, o filho dela foi morto pelo psicopata. Mas ela sobreviveu. E o que ela diz tem muita coerência. Ela vai contar na carta, por exemplo, que ele costumava dopá-la. Ele era um cara gentil, né? Então não é que ele ia lá e dopava ela. Ele falava, toma isso, ele era o namorado dela, acreditava nele, ele era educado. A mãe dessa menina pela qual ele foi indiciado hoje dizia isso, ele era um homem elegante, fino. Era difícil você acreditar que aquele cara fosse capaz dessas coisas. A ex-namorada dele diz isso. Como é que eu não vou acreditar na Monique? E aí
Ela diz na carta, por exemplo, ela não está sabendo da questão dessa ex-namorada, né, gente? É bem importante deixar isso bem claro. Ela está presa, não está tendo contato com o que está acontecendo aqui fora. Então, se o delegado quisesse, ele até veria isso. Ó, isso que ela está falando tem coerência com o que essas mulheres aqui estão falando. Porque ela não está sabendo o que está sendo falado aqui. E aí, independentemente disso, ela relata que ele sempre a seduzia para que ela se dopasse. E eu, seja na minha clínica, seja no meu cotidiano, conheço situações, por exemplo, onde responsáveis de família, pessoas de altíssima confiança, davam um jeito de fazer suas mulheres até serem dependentes de substâncias psicotrópicas ou soníferas. E ali, enquanto elas estavam dormindo, o fulano e o cicrano estavam lá no quarto ao lado, molestando suas parentes. E a mulher nunca ficou sabendo disso, por exemplo. Não é? A gente tem de olhar para essa mulher e entender que esse ódio que está sendo engendrado em relação a ela diz mais sobre nós do que sobre ela. Porque possivelmente essa mulher está com a verdade na mão. Independentemente de se ela mentiu no começo. Né? Pessoas boas mentem por medo. Porque a Monique, por exemplo, ela alega que ela mentiu até para proteger a família dela, porque só quem lida com milicianos sabe do que a Monique está falando. Não é? Então a gente tem de ter essa comiseração dessa pessoa e nos concentrarmos no fato de que o criminoso, comprovadamente psicopata, e aqui eu não estou falando de doença, estou falando de mau caratismo, é o senhor doutor Jairinho. É nisso que a gente tem que se concentrar. E ele que tem condições, ele que vai se defender. Agora, a gente jogar uma mulher fazendo igual os povos antigos faziam, né? O marido morreu, aí põe a mulher e as crianças vivas, é isso que nós vamos fazer? Nós vamos reproduzir isso, gente? A gente não vai evoluir, não? Delegados masculinos não querem. Ah, mas teve uma advogada que falou isso, uma delegada que falou isso. É gente que está institucionalizado pela misoginia. Igual eu te disse, a misoginia ela vai pegando também as mulheres que sofreram e que não conseguem ler o sofrimento da outra. Porque as mulheres também são treinadas no todo social a serem misóginas, umas em relação às outras, a verem umas às outras como rivais. Daí aquele termo feminista da sororidade, de a gente aprender, no caso das mulheres, né, que eu não sou mulher, então nem feminista eu sou no máximo pró-feminista, mas de a gente aprender a ter empatia com o sofrimento da outra, porque nasceu mulher numa sociedade igual ao Brasil, você corre o risco de ser injustamente processado como a Monique está sendo. Inscreva-se neste canal, aperte o sininho e receba as notificações, porque aqui tem muita sinceridade, muita empatia por essas pessoas que andam sendo julgadas de maneira injusta na nossa sociedade. É melhor pecar pela empatia do que sair vitorioso tanto quanto maldoso e psicopata penalizando mulheres que estão sofrendo. Estão sofrendo. É isso.